Tem dias que marcam a gente, dias em que parece que o chão desaparece debaixo dos nossos pés. Pode ser uma notícia inesperada, uma perda, uma conta que você não sabe como pagar, um diagnóstico, uma decepção, uma traição. É como se, de repente, tudo aquilo que você estava segurando com esforço escorregasse das suas mãos e caísse no chão, e você fica parado, olhando os pedaços, sem saber como juntar. Quem nunca viveu algo assim? Aquele momento em que você pensa, é o fim, em que você olha para o espelho e não se reconhece mais, em que você tenta disfarçar na frente dos outros, mas por dentro está quebrado. E o mais difícil não é nem o problema em si. O mais difícil é a sensação de impotência. É quando você acredita que não há mais nada a fazer. É aí que a gente sente como se tivesse chegado ao fundo do poço. Mas eu quero te dizer uma coisa logo de início. O fundo do poço não é o fim. Muitas vezes é o lugar onde a gente encontra o impulso para recomeçar. Olha na sua volta. Quantas pessoas vivem sorrindo nas redes sociais, mas por dentro estão carregando uma dor que ninguém vê? Tem mãe que coloca comida no prato dos filhos e finge não estar com fome porque não sobrou para ela. Tem pai que sai de casa cedo, volta tarde e no caminho pensa: será que eu vou conseguir manter esse teto de pé por mais um mês? Tem jovem que se compara o tempo todo com a vida perfeita que vê na internet e acha que não serve para nada. Tem gente que deita na cama à noite e não consegue dormir, porque a mente não para, porque o coração não encontra descanso. E sabe o que dói? É que a maioria dessas pessoas não fala nada. Elas se calam, fingem que está tudo bem, porque têm medo do julgamento, medo de não serem compreendidas, medo de ouvirem aquela frase cruel: você está fraco, você não deu conta. Esse é o peso invisível que destrói tanta gente em silêncio. Carlos era um homem comum. Trabalhava duro, tinha família, sonhos simples, não queria luxo, só queria dar dignidade para os filhos, paz dentro de casa, um pouco de alegria no fim de semana. Mas a vida começou a apertar. Primeiro, perdeu horas no trabalho. Depois, veio uma dívida inesperada. Logo em seguida, a esposa ficou doente e precisou parar de trabalhar. Em pouco tempo, a mesa de Carlos estava cheia de boletos, mas a geladeira estava vazia e o coração dele, cheio de medo. Ele fingia estar bem, mas à noite, sozinho, chorava em silêncio. Se perguntava: como eu cheguei até aqui? Onde foi que eu errei? E talvez você também já tenha feito essas perguntas. Talvez tenha olhado para os seus problemas e pensado: não tem saída, não tem solução, eu não sei mais o que fazer. Por que acreditamos que acabou? Mas você já percebeu como a gente sempre acha que acabou antes da hora? A gente perde um emprego e pensa: pronto, minha vida acabou. A gente enfrenta uma crise no casamento e pensa: é o fim, nunca mais vou ser feliz. A gente passa por um problema de saúde e pensa: acabou tudo para mim. É natural sentir isso, mas não é verdade. A verdade é que a vida sempre oferece um caminho, só que quando a dor grita, a gente não enxerga. E é aí que a gente precisa aprender a parar, respirar e lembrar: se eu estou vivo, ainda não é o fim. Ainda há uma chance de virar essa página. Chegou um momento em que Carlos se sentiu completamente sozinho. Ele olhava ao redor e pensava: não tenho com quem falar. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente até gostaria de abrir o coração, mas aí lembra que o amigo já tem os próprios problemas, que o parente já está atolado de coisas, que a esposa já está sobrecarregada. E a gente cala, engole a dor, senta à mesa com um sorriso falso, mas por dentro grita por socorro. E foi exatamente isso que aconteceu com Carlos. Ele carregava um peso tão grande que já não tinha forças para pedir ajuda. E talvez você já tenha sentido isso também, uma dor tão grande que você acha que nem vale a pena falar, porque ninguém vai entender, ninguém vai resolver. Mas sabe o que acontece quando a gente guarda tudo?
O coração adoece, a alma sufoca, a mente se torna um campo de guerra. E naqueles dias, Carlos começou a pensar coisas perigosas. À noite, deitado, cansado, ele pensava: talvez fosse melhor desistir, talvez fosse melhor desaparecer. E é nesse ponto que muita gente chega. Talvez alguém que está me ouvindo agora já chegou perto desse pensamento. E eu preciso te dizer: isso não é o fim. Isso não é a solução. É só o grito da sua alma, pedindo por um novo começo. Quando a gente acredita que tudo acabou, o que realmente acabou não é a vida, é a esperança. A gente passa a enxergar o problema maior do que ele é. Uma dívida parece uma sentença eterna, uma decepção parece uma condenação, um erro parece um rótulo, mas a verdade é que nada disso define quem você é. O problema é real, sim. Eu não vou dizer que não é. A dor é real, a dificuldade é real, mas ela não é o fim. Quantas vezes você já passou por situações que na hora pareciam o fim, mas hoje, olhando para trás, você percebe que sobreviveu? Quantas vezes você pensou: eu não vou aguentar? E mesmo assim, aqui está você, ouvindo essa mensagem agora. Isso prova que você é mais forte do que pensa. Isso prova que mesmo quando tudo parece perdido, ainda existe força dentro de você. Eu conheci uma mulher que foi abandonada pelo marido, com 2 filhos pequenos, sem trabalho, sem dinheiro. Ela achava que não ia conseguir, mas começou vendendo pão de casa em casa. Pouco a pouco, construiu um negócio, sustentou os filhos, se ergueu. Hoje, olha para trás e diz: eu achei que estava perdida, mas foi o começo da minha vitória. Conheci também um rapaz que caiu no vício, perdeu a família, perdeu a dignidade, passou noites na rua, mas um dia decidiu buscar ajuda. Não foi fácil, não foi rápido, mas ele venceu. Hoje é exemplo de superação, ajudando outros a não desistirem. E talvez você também conheça alguém assim, porque a vida é cheia de histórias de quem achou que estava no fim, mas descobriu que ainda tinha um recomeço. Carlos não mudou de repente, mas numa madrugada, exausto, chorando em silêncio, ele se lembrou de uma frase que ouviu um dia: enquanto há vida, há esperança. Aquilo soou como uma gota d'água num deserto. Não resolveu os problemas, mas acendeu uma chama. Ele pensou: se eu ainda estou respirando, talvez eu ainda tenha uma chance. E no dia seguinte tomou uma decisão simples. Não ia tentar resolver tudo de uma vez, mas ia dar um passo, um único passo. Pegou as contas em cima da mesa e separou por ordem. Ligou para negociar uma delas. Não resolveu tudo, mas resolveu uma. E aquilo trouxe alívio. Depois, decidiu caminhar 10 minutos. Parecia pouco, mas clareou a mente. E assim, devagar, Carlos começou a perceber que mesmo quando tudo parece perdido, ainda dá para recomeçar, mas só quando você decide não desistir. Existe uma hora em que a gente precisa parar de fugir. Carlos entendeu isso, e talvez você precise entender também. A gente se esconde atrás das desculpas. Não tenho apoio, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Mas sabe a verdade? Enquanto você ficar preso às desculpas, nada vai mudar. E é aqui que vem o tapa na cara. Se você não agir, ninguém vai agir no seu lugar. Se você não decidir mudar, ninguém vai decidir por você. Se você não levantar, a vida vai passar por cima. É duro ouvir isso? É, mas é justamente o que você precisa escutar agora. Porque enquanto você se convence de que não pode, você se condena a viver do mesmo jeito. Carlos só começou a mudar quando parou de esperar que alguém viesse resgatá-lo. Ele entendeu que não tinha herói chegando, e aí percebeu: ou eu levanto, ou eu afundo de vez. E foi nessa hora que ele escolheu dar o primeiro passo. Sabe o que é curioso? Não foi um grande salto que mudou a vida de Carlos. Foi um passo, um pequeno, mas real. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Você não precisa resolver tudo hoje. Você só precisa dar o primeiro passo hoje.
Porque a vida não muda em um estouro de fogos. A vida muda em pequenas escolhas diárias. É quando você decide organizar um papel. É quando você escolhe conversar com alguém de confiança. É quando você se levanta da cama mesmo cansado. É quando você diz, eu não vou desistir agora. Esse é o passo que começa a virar a chave. E quando você vira a chave, o motor da sua vida começa a funcionar de novo. Se você continuar só adiando, vai olhar para trás e se arrepender do tempo não vai parar até você estar pronto. E sabe o que dói mais que cair? Estão passando. É perceber que você poderia ter tentado e não tentou. Ter coragem. Essa é a ferida mais dolorosa. A ferida do e se. E eu não quero que você viva se perguntando, e se eu tivesse feito diferente? Você precisa se levantar agora, não amanhã, não na próxima semana, não quando tudo estiver perfeito, agora, porque a verdade é simples e dura. Não existe momento perfeito, existe decisão, e a sua vida muda quando você decide mudar. Então, como começar? Olha, eu não vou te prometer fórmula mágica, porque isso não existe, mas eu vou te dizer o que funciona, porque são coisas que transformaram a vida de muita gente. 1. Aceite onde você está. Pare de negar. Reconheça. Eu caí, eu estou no fundo, mas ainda respiro. Esse é o primeiro passo para subir. 2. Organize o caos. Pegue papel e caneta. Escreva seus problemas. Coloque nome neles. Quando você dá nome ao inimigo, ele perde força. 3. Comece pequeno. Resolva uma coisa. Só uma. Mas resolva. O sentimento de alívio vai te dar força para a próxima. 4. Cuide de você. Durma melhor, se alimente melhor, mexa o corpo, porque sem energia a mente não consegue lutar. 5. Fale. Procure alguém em quem confia. Não precisa ser solução, precisa ser apoio. Uma palavra já pode ser um recomeço. 6. Alimente a alma. Leia, escute, ore, medite. Encha o coração com esperança, porque quem vive só de tragédia perde o brilho. 7. Decida todo dia. Não é sobre resolver tudo agora. É sobre escolher não desistir hoje e amanhã escolher de novo. Foi isso que Carlos fez, e é isso que pode mudar a sua vida também. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito até hoje. Você não nasceu para viver derrotado. Você não nasceu para ser espectador da vida dos outros. Você não nasceu para se conformar com a dor e acreditar que tudo acabou. Ninguém tem o direito de dizer que a sua história terminou. Nem o mundo, nem os problemas, nem as circunstâncias, e muito menos você mesmo. Porque a verdade é que você ainda está aqui. Você está respirando, você está ouvindo essa mensagem, e enquanto houver vida, sempre haverá chance de recomeço. Você merece se levantar. Você merece viver com dignidade. Você merece experimentar a alegria de estar vivo, mesmo com todas as imperfeições, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas. Porque a vida nunca vai ser perfeita, mas ela pode ser verdadeira, significativa e cheia de propósito. Então, chega de repetir para você mesmo que acabou. Não acabou. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, respira fundo e escolhe hoje dar um passo. O seu passo não precisa ser grande, mas precisa ser real. E eu quero te desafiar agora. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que você quer viver daqui para frente. Pode ser fé, pode ser força, pode ser esperança, pode ser recomeço. Escreva, declare, coloque para fora. Porque quando a gente fala, quando a gente escreve, quando a gente declara, isso se torna mais forte dentro de nós. Mas compartilhe essa mensagem com alguém. Você não faz ideia de quantas pessoas estão à beira de desistir nesse exato momento. Você pode ser o motivo de uma vida ser transformada. Se essa mensagem tocou o seu coração, siga também essa página. Aqui você vai encontrar palavras que levantam,
que fortalecem, que fazem você lembrar todos os dias que não está sozinho. Então guarde isso, nada está perdido. Você é capaz, você tem propósito, você merece viver uma vida transformada e o seu recomeço começa agora. É a sua hora, é o seu tempo, é a sua decisão.